Boa noite, pessoal, tudo bom? Então, como tinha enviado para vocês lá no e-mail, né? Então vou continuar então com a divulgação dos vídeos no canal lá para servir de apoio então nesse período aí, né, que a gente está então com essas aulas remotas, certo? Hoje eu vou fazer, vamos dizer assim, um resumo, tá? E uma retomada do material que eu já passei para vocês lá no período de março a abril, né? Março, abril e maio, se eu não me engano até foi em maio, aquele material sobre adubação de hortaliças, tá? Então da disciplina de olericultura. Basicamente o que a gente vai, vamos dizer assim, abranger na disciplina de olericultura e o que tem naquele material lá. Então eu quero ressaltar para vocês então os principais nutrientes, né, sendo eles macro ou micronutrientes, e aonde que isso vai agir na planta, tá? E aí aqui é importante a gente entender que dependendo da classificação da família, lá que a gente falou das hortaliças, elas vão requerer em maior ou menor quantidade determinados nutrientes, tá? Seja eles macro ou micronutrientes. Por que isso é importante? Então, porque só saber lá os macro e micronutrientes é simples. Agora, tu entender por que a planta precisa daquele nutriente naquele determinado momento, ou se ela precisa daquele nutriente ao longo de todo o ciclo dela. Então, isso que eu quero que vocês entendam, tá? De que forma a gente vai dispor esse nutriente para ela? É via fertigação? É a lanço? Eu vou incorporar no solo? Eu vou colocar tudo de uma vez, essa dosagem? Então é essas questões que eu quero que vocês saibam, que eu quero que vocês reflitam aí e tentem relacionar com uma produção, seja ela qualquer. Aqui a gente está falando de hortaliças, né? O foco é a produção de hortaliças. Mas uma produção qualquer, isso também vai ser importante. Então, por quê? Porque a planta ela vai demandar essa quantidade de nutrientes de acordo com o ciclo dela. Então, de acordo com o ciclo dela, ela vai demandar uma quantidade X de nutriente. Só que essa quantidade ela não é equilibrada ao longo de todo o ciclo. Então, ela pode requerer mais um nutriente no início, ou mais no final, ou ao longo de todo o ciclo, ou no período de floração, de enchimento de grão, por exemplo, ou de formar um fruto lá em hortaliças, que é o foco aqui. Então, isso que eu quero que vocês entendam, tá? Então, vou ressaltar para vocês esse material aí que já foi enviado, tá? Então isso só estou retomando aí. Então com essa relação de quais são os macro e micronutrientes e a ação deles nas hortaliças, no caso, que é o enfoque aqui que a gente vai falar relacionado à disciplina de olericultura, correto? Começando, então, basicamente os macronutrientes vão se resumir a nitrogênio, fósforo, potássio, cálcio, magnésio e enxofre. Então são esses os macronutrientes, né? E micronutrientes a gente tem diversos. Então boro, níquel, cloro, ferro, zinco, manganês. Então a gente tem outra gama de micronutrientes que são consequentemente muito importantes também. Aqui eu vou ressaltar um principal, tá, relacionado a micronutriente, que vai ser o boro, principalmente para alguma classe de hortaliças, lá para nós, no caso as brassicáceas, né, que essa falta de boro vai ocasionar algumas anomalias nessas hortaliças, correto? Então é um dos principais micronutrientes aí bastante empregados na adubação, no caso para a produção de hortaliças. Então, macronutrientes, nitrogênio. Então todo mundo se fala muito aí em nitrogênio, ureia, né? Então para que serve esse nutriente? Aonde que ele vai agir na planta? Qual que é a importância desse nutriente nos vegetais, né? Hortaliças, grande parte que a gente vai falar, por exemplo, das folhosas, são hortaliças que requerem uma quantidade de nitrogênio bem mais elevada. Então eu já posso fazer uma relação aqui
justificando isso com a ação do nitrogênio. Então, o que o nitrogênio vai gerar na planta, né? Então, o nitrogênio é responsável, então, por essa expansão celular. Então, o aumento da taxa de fotossíntese, né? Então, a planta vai fazer mais fotossíntese, a área fotossintética vai aumentar mais. Por quê? Porque ela vai expandir mais a área foliar. Então, quando a gente fala assim, eu vou colocar um nitrogênio lá para dar mais folhas, o pessoal comenta muito isso em casa, né? Meu pai é um que está sempre preocupado com o jardim lá, e aí a primeira coisa que ele faz, aí, principalmente no verão, início do verão, é fazer uma adubação lá, botar uma ureia na grama. Não, tu bota a ureia na grama, ela fica bem verde, ela cresce lá rápido. Então, por que acontece isso? Então, a função do nitrogênio é essa, é ativar a fotossíntese e, consequentemente, a planta vai começar a aumentar a área fotossintética dela. Então, vai começar a expandir mais folhas, correto? Consequentemente, se a gente pensar em hortaliças folhosas, então alface, rúcula, agrião, couve, seja lá o que for aí que eu vou utilizar a folha lá comercialmente, então essa adubação nitrogenada é bastante interessante. Então, sem dúvida, eu vou necessitar muito de nitrogênio para se produzir, seja qualquer planta. Porém, a gente tem que ter o quê? Um equilíbrio entre essa adubação. Então, não é só o nitrogênio que vai ser importante, a planta, nesse caso que eu dei exemplo para vocês, ela vai utilizar mais desse nutriente, mas não é só isso que ela vai precisar. Então, que relação que tem que ser feita? Então, o nitrogênio é utilizado então para essa expansão celular vegetal, né? Então aumentar a área fotossintética. A principal deficiência, que normalmente é simples de notar isso, tem a ver com o amarelecimento das folhas. Então as folhas vão ficar amarelecidas, vão começar a ficar desbotadas. Então isso indica que a planta está com baixa taxa fotossintética. Então eu vou dispor nitrogênio e ela vai ativar essa fotossíntese e vai começar a produzir mais clorofila e expandir a área foliar. Um detalhe importante do nitrogênio. Então, o manejo de adubação nitrogenada. Então, aí que está todo o detalhe, aí que está todo o segredo. E é que nem eu falo, né? O saber do nitrogênio, para que serve, como é que eu vou dispor ele, é simples. Agora, na prática, será que é feito dessa forma? Então, por exemplo, como é que eu tenho que manejar essa adubação nitrogenada em qualquer planta? Então, se a gente pegar lá, acho que se eu não me engano é o professor Lucas que dá culturas aí, se a gente falar em cultivo do arroz, eu faço a semeadura do arroz lá e eu semei hoje e amanhã eu já estou colocando nitrogênio lá para a planta utilizar. O que eu falei? O nitrogênio age na questão da célula vegetal, a expansão foliar. Se eu não tenho folha ainda, não tem por que estar o nitrogênio lá. Então, essa absorção do nitrogênio nessa fase inicial das plantas, ela é relativamente baixa. Então aí está o segredo do manejo da adubação nitrogenada. Então a gente fala que a adubação nitrogenada ela tem que ser parcelada. Primeiro, que no início, lá na fase inicial de uma planta, a área foliar dela é mínima, então ela vai necessitar uma quantidade de nitrogênio menor, e depois eu vou fazer o quê? Um aumento gradativo dessa adubação. Porém, a gente tem que ter bem claro que eu tenho outros fatores que vão interferir nesse parcelamento. Então, além da planta estar pequena e depois ela ir crescendo e necessitando de mais nitrogênio, eu tenho que pensar que o nitrogênio é um sal, né, uma adubação, a gente utiliza aí a base de ureia, então altamente volátil, lixiviável. Então, se eu colocar uma adubação, por exemplo, 100 kg por hectare, eu vou colocar tudo de uma aplicação só. Posteriormente, que nem agora está previsto chuva final de semana, vai vir 50 milímetros. Então, o meu nitrogênio vai ser carreado, vai ser lixiviado, então eu vou perder. Então, eu não vou conseguir reter isso no solo. Então, é outra justificativa para mim parcelar essa adubação nitrogenada. Então, aumento gradativo dessa quantidade de nitrogênio, aí vai depender em vista de uma análise de solo lá, que aí isso
vocês veem na disciplina de agricultura, então cada planta vai necessitar de uma quantidade X por hectare e eu vou parcelar essa quantidade em vista do ciclo de desenvolvimento dela. Então, etapa inicial, menos absorção, etapa intermediária até a final, lá, mais absorção de nitrogênio. Sempre parcelado, tá? Segundo macronutriente, então, nitrogênio, fósforo. Então, diferentemente do nitrogênio, o fósforo a gente já fala que é uma adubação que na maioria das vezes, tá, ela até é feita de maneira, ao meu ver, aí, precipitada. Por quê? Porque muita gente, principalmente em grandes culturas, tá, essa adubação do fósforo por cobertura. Então, eu falei antes que o nitrogênio é altamente lixiviável, lá móvel, né? O fósforo já é o contrário. Então, ele tem pouca mobilidade no solo. Então, a gente já pensando numa adubação fosfatada, né? Então, o ideal é que seja incorporado esse nutriente. Por quê? Então, vou fazer um parênteses aqui, tá? Vou falar agora em soja, tá? Grande parte da produção de soja, dos produtores utiliza, tá? Alguns utilizam, não são todos, essa adubação fosfatada em superfície. Então, espalhar na superfície. O que ocorre? Eu estou falando que o fósforo é pouco móvel no solo. Então, o que vai acontecer? Esse nutriente vai ficar retido basicamente ali até 10 centímetros de profundidade. E no que vai agir o fósforo já na fase inicial de qualquer cultivo, de qualquer planta? E aqui a gente está falando agora em hortaliças. Então, ele ativa o crescimento radicular. Então, por que é interessante incorporar fósforo no solo? Porque se eu colocar por cobertura, a planta vai ter essa capacidade de absorção até os 10 centímetros, onde vai estar o nutriente ali disponível para ela. Abaixo disso, eu não tenho o fósforo disponível, porque ele é pouco móvel, lembra que eu falei? Então o crescimento radicular fica limitado. E aí eu não vou entrar aqui em detalhe, né? Mas se eu tiver um período de estiagem, então eu tenho menos área radicular, a planta vai ficar mais suscetível a dano por estresse hídrico. Então tem todas essas relações para vocês pensar e outras diversas, tá? Que nem eu sempre falo, você tem que ampliar os horizontes, né? Então, sempre incorporar fósforo, tá? Na medida do possível. No que ele vai agir? Então, que nem eu falei, para hortaliças. Então, por que ele é bastante importante? E aqui eu vou falar para vocês, o fósforo é o nutriente que mais limita a produtividade. Por quê? Porque diferente do nitrogênio que eu falei antes, o fósforo, ele basicamente, ele vai ser absorvido ao longo de todo o ciclo da planta. Poxa, se eu falei que o fósforo aumenta a área radicular, então desde que está a sementinha lá que emitiu a radícula que germinou, emitiu a radícula para se sustentar no solo e aí expandir suas raízes, o germe ali, o embrião vai estar absorvendo fósforo. A plântula, na etapa inicial, vai estar absorvendo fósforo. Então, essa absorção de fósforo se dá desde o início, basicamente, até o final do ciclo. Então, se faltar esse nutriente já no início, eu tenho dano, né? Então, por isso que a gente fala que o fósforo é o nutriente, o macro, né, que mais vai limitar a produtividade. Para hortaliças, por que ele é muito importante? Então, a gente fala que além dessa expansão da área radicular, tá, ele vai ativar muito então vai agir na floração e frutificação. Então, se a gente falar de hortaliças fruta aí, tomate, pimentão, berinjela, pepino e aí por diante, então são, no caso, hortaliças que vão requerer uma adubação fosfatada ideal, porque ele vai agir na questão da formação do fruto. O que eu quero no tomate? Eu quero o fruto. O pimentão, o que é o fruto que eu vou comercializar? Então essa adubação fosfatada é bastante importante e necessária. Deficiências. Então, como é que eu vou identificar basicamente uma deficiência por fósforo? Então, normalmente, tá? Isso aí até agora, quem, vamos dizer assim, costuma ir para fora, interior, isso é muito fácil de notar agora em regiões onde tem azevém, aveia cultivado, porque na maioria das vezes, como eu tive um cultivo anterior de verão, né, que basicamente utilizou aquele banco de nutriente que tinha no solo, alguns locais apresentam deficiência, né, que nem eu falei,
principalmente fósforo, que é pouco móvel. Então as plantas começam a ficar com a borda da folha arroxeada. Lá no material tem imagens, tá, para vocês visualizar, mas é bem clássico de tu ver, assim, é bem simples de tu identificar, isso aí é deficiência por fósforo. Então, segundo, macronutriente fósforo. Terceiro, então, potássio. Então, potássio para hortaliças no modo geral, como é o que interessa aqui para nós, é responsável muito pela questão do sabor, então do aroma, do sabor. O potássio vai ser bastante importante nessa questão sensorial aí. Então eu vou consumir um morango lá, um tomate que tem aquele gosto realmente característico do fruto. Então isso é o potássio, por quê? Porque ele transloca carboidrato na planta. Então além dele translocar carboidrato, deixar a célula vegetal mais resistente, então mais principalmente resistente a danos mecânicos, então quebra, acamamento, dano foliar, então o potássio ajuda muito nisso. Ele vai agir também muitas vezes no produto final, lá no caso para hortaliças fruto, principalmente tomate, pimentão, morango, melancia, e aí melão, essas hortaliças de clima quente aí, já pegando essa parte de cultivos de hortaliças cultivadas no verão, tá? Outra coisa, a gente sempre fala que a adubação potássica ela tem que ser equilibrada com a adubação nitrogenada. Por que isso? Porque o potássio vai ajudar a translocar carboidrato, glicose lá na estrutura da planta, na célula vegetal. E o nitrogênio vai expandir essa área celular. Por que é importante essa adubação equilibrada? E até muitas vezes é feito junto essa adubação. Porque onde eu tiver um desbalanço, então por exemplo, uma adubação nitrogenada em excesso, eu posso ter problema de estiolamento. A planta cresce exagerado, e aí eu tenho problema de acamamento, ou eu tenho mais suscetibilidade à doença. Então o potássio aliado ao nitrogênio, então ele deixa a planta mais sadia, mais nutrida, tá? Então sempre buscar esse equilíbrio aí da adubação nitrogenada e potássio. Deficiência de potássio. Então normalmente, tá, a borda das folhas lá a gente fala que vai ficar clorótica, né? Então começa a necrosar a borda das folhas, e na medida que isso vai aumentando essa deficiência, ela vai se aproximando para o centro da folha lá até ficar totalmente necrosada a folha. Tem imagens do material lá também. Então nitrogênio, fósforo e potássio já foi. Agora cálcio. E aqui eu vou destacar isso para vocês, tá? Que o cálcio para nós é um nutriente muito importante na olericultura, principalmente atrelada a anomalias, principalmente hortaliças fruto, tá? Se eu pegar tomate, pimentão, melancia, todas as frutas aí, berinjela, tudo. Então o cálcio ele vai causar uma anomalia chamada fundo preto, ou nome técnico, tá? Podridão apical. Não é uma doença, tá? É uma anomalia. Então a parte da gema do fruto, então a parte onde o fruto está crescendo, o ápice do fruto ali, a estrutura que expande esse crescimento, ela começa a ficar necrótica, então ela começa a necrosar, escurecer ali e o fruto não cresce. Então por que isso? Por essa deficiência do cálcio na planta. Formas de adubação ou utilização de cálcio, né? Então normalmente, tá, dependendo da região, dependendo do tipo de solo, a gente consegue corrigir isso com uma calagem, muitas vezes, ainda mais dependendo do tipo de calcário que eu for utilizar. Se eu tiver a possibilidade de utilizar um calcário calcítico aí, que vai ter uma concentração de cálcio maior, muitas vezes eu vou conseguir estar suprindo essa quantidade no solo. Vai auxiliar também na expansão radicular, então enquanto que o fósforo faz a raiz crescer, o cálcio então amplia essa área, né?
Vai estar atrelado também a questão do pH do solo, né, se eu falar em calagem. Então, o que eu quero destacar aqui para vocês é que na maioria das hortaliças fruto ele vai causar então essas anomalias de podridão apical.